Eu acho assim, ó, evidente que pro Flamengo seria melhor pegar o Benfica, evidente que pro Flamengo seria melhor pegar o Boca, evidente que pro Flamengo seria melhor pegar o Auckland, né? Foram tantas surpresas nessa competição, por que não, né? O Auckland se classificar, é evidente que ficou muito longe disso. Mas assim, em termos de atratividade, pra quem não é tanto torcedor do Flamengo, ficou muito legal. Porque assim, ó, vai ser um baita de um jogo, vai ser uma baita de uma oportunidade pra gente ver um time com grande investimento nosso aqui, com um grande elenco, e aí a gente pode debater se é o melhor time do Brasil no momento ou não. Eu acho que é aquele que tem mais condições, eu acho que é aquele que partiu pro campeonato junto com o Palmeiras, com mais chances. E aí não quero cravar aqui que é o melhor não, mas entre os 2, 3 melhores aqui do futebol brasileiro, do futebol do continente, que ganhou algumas Libertadores aí recentes, então assim, inegavelmente é um time... E talvez até pelo futebol apresentado até aqui, né, André? Isso. Na competição, né? Exatamente, então assim, é o time da América do Sul que tá numa prateleira mais alta. Tá na prateleira mais alta. Se você quer colocar lá 2 times, 3 times, só um time, aí a gente debate. Mas o Flamengo tá lá na prateleira mais alta. E vai pegar um Bayern de Munique que também tá na prateleira mais alta. E eu vi muita gente falando, mas o Bayern de Munique não foi a melhor da temporada, não sei o quê. Ô, gente, o Bayern de Munique tá lá em cima. O Bayern de Munique tá lá em cima. Então vai ser uma oportunidade aí sim, não é o Chelsea, é prateleira acima do Chelsea que o Flamengo enfrentou. É prateleira PSG hoje, é prateleira até City, que não fez uma grande temporada, mas eu coloco lá. O próprio Felipe Luiz, né, o Munique, ele falou sobre isso alguns dias atrás, ele falou, olha, a gente não tá assim no mesmo nível da elite europeia. Mas a gente tá ali num nível bem bacana, enfrentando os intermediários da Europa. O Bayern é elite europeia, né, Monique? Ontem o Felipe até usa a palavra colosso para se referir ao Bayern. Ele fala, o Bayern é um colosso. Eu arrisco dizer, André, que o Felipe deve estar bem empolgado com essa oportunidade. É claro que, né, futebolisticamente falando, como você já disse aqui no começo, é óbvio que seria melhor, e isso não é garantia de nada, né? A gente já viu nesse Mundial, que pode falar, seria melhor enfrentar o Boca, seria melhor enfrentar o Benfica e ter dificuldade para avançar, né? Mas na teoria seria melhor, mas para o Felipe, conhecendo ele, estudioso como é, super empolgado que ele está com essa competição, de preparar os jogos como esse, desse tamanho, né? Para esse início de carreira dele, um cara que tem muito conhecimento de futebol europeu, tenho certeza que ele está super empolgado com essa oportunidade de cruzar com o Bayern e depois, quem sabe, cruzar com o Paris Saint-Germain. E ele se referiu ao Bayern ontem na entrevista coletiva, colocando o Bayern nessa primeira prateleira que você falou, dizendo que o Bayern é um colosso e ele sabe, obviamente, do tamanho da dificuldade. Até uma curiosidade, André, é que antes desse jogo contra o LAFC, como o jogo é só no dia 29, as oitavas, se imaginava aqui nos bastidores que hoje teria uma folga prevista, porque as famílias estão todas aqui, era dia seguinte de jogo, tem um espaço maior de recuperação. Depois do jogo contra o Chelsea, o Felipe deu essa folga, né? Então se imaginava que hoje poderia ser uma folga, e o que aconteceu foi, ele até liberou os jogadores por algumas horas, liberou os jogadores ontem depois do jogo para quem quisesse dormir com as famílias que estão aqui, mas eles retornam hoje durante o dia e terá um treino às 7 horas da noite no horário aqui de Orlando. Então isso já mostra um pouco a mudança de rota, né? Antes era uma possibilidade, claro, eram oitavas de final, mas talvez uma possibilidade de enfrentar um adversário que o Flamengo pudesse controlar mais a situação. Agora é um adversário que vai exigir o Flamengo no nível máximo e depois não vai ter um LAFC para jogar na sequência. Se passar, vai ser um outro adversário que vai exigir no nível máximo. Então os jogadores já vão fazer o trabalho de recuperação hoje, quem começou jogando. Então 7 horas da noite eles vão treinar. E aí o Felipe não abriu mão desse dia, pensando no tamanho da montanha que vai ter para escalar aí nessas oitavas de final. E faz muito bem. Faz muito bem, porque é competição de tiro curto e não tem problema nenhum
abrir mão de folga. Deu aí a noite pra cada um dormir com a sua família e tá bom demais. A gente viu aí em Copas do Mundo recentes, seleção brasileira, pô, termina o jogo é folga, só se representa no outro dia, à noite, não sei o quê. E o clima de parecer que tá indo pra Disney. A gente viu isso. Então, tá No certo. caso aqui, literalmente, né? Pois é, pois é. Então aí, não, aí depois vai, fica na fila da montanha-russa, fica aí, desgasta mais. Então tá muito bem aí em termos de planejamento o Felipe Luiz. Agora, ô Munique, você falou de um negócio interessante, que é o tempo de descanso, né? O jogo é só no domingo e só às 5 da tarde, em Miami, Flamengo e Bayern de Munique. E além do tempo, o Felipe conseguiu ontem administrar minutagens, né? Ele até começa com um time que eu achei até que ele fosse começar com um time mais modificado. Ele acaba preservando. Foram 7 alterações. Ele preserva. Eu achei que ele fosse colocar todo mundo, tá? Reserva, mas ele preserva ali aqueles pendurados e tal. E outra coisa, ô Monique, depois também na minutagem durante o jogo, ele consegue. O gol do Wallace, ele é importante porque ele traz $1 milhão pro Flamengo com esse empate, mas ontem o que menos importa é o jogo. Ontem, a notícia de ontem não é o jogo, mas assim, teve alguma coisa que o Flamengo tenha trazido e que possa ficar pro jogo do Bayern, assim, alguém que sentiu alguma coisinha diferente, nada, né? O Flamengo passou ileso ontem. Passou, ninguém se machucou, né? O Bruno Henrique até entrou no segundo tempo, o pessoal ficou meio ressabiado porque estava pendurado, mas também passou tranquilo. Agora, eu tenho um ponto para levantar aqui, André, em relação ao jogo de ontem, que é apenas uma desconfiança. Felipe não falou sobre isso, até porque ele jamais anteciparia nada relacionado à escalação, mas apenas uma desconfiança. Eu acho que, pelo que eu vi ontem, em termos de quantidade de minutos e tudo mais, eu não me surpreenderia se o Arrascaeta não começar como titular a partida contra o Bayern de Munique. Por que que eu digo isso? Primeiro porque vai ser um jogo de nível de intensidade lá nas alturas, né? E ontem me surpreendeu ele sair, né, com o Arrasca titular, isso me surpreendeu. Eu achei que o Arrascaeta ia ser um dos preservados, né? A gente sabe que o Arrasca vem de uma cirurgia de joelho, tá 100%, mas sempre há um cuidado com o Arrascaeta. E aí me surpreendeu o Arrasca vir como titular. No intervalo, eu achei que ele fosse tirar o Arrascaeta voltou para o segundo tempo, e aí eu fiquei desconfiada que pode ser que o Arrascaeta não comece o jogo contra o Bayern. Por que que eu falo sobre isso? Porque o Felipe já usou, em determinados momentos, uma escalação com Plata jogando por dentro ali no meio e o Bruno Henrique no ataque, e aí ele teria o Gerson mais aberto pela direita e o Luiz Araújo pela esquerda. E na coletiva de véspera, um jornalista equatoriano perguntou sobre o Plata para ele, e ele falou que o Plata é um jogador fenomenal, que pode fazer todas as funções ali da frente, pode ir de um lado, do outro, no meio, né? Ele falou, mas o melhor Plata, na minha visão, é o Plata por dentro. E o Plata é um jogador que dá muita intensidade para esse time do Flamengo. Ele e o Bruno Henrique ajudam muito nesse sentido. A gente viu isso no jogo contra o Chelsea. Então, assim, não vai me surpreender. Eu fiquei tentando decifrar o que o jogo de ontem poderia estar indicando do que o Felipe vai fazer adiante. É claro que tem 4 dias de recuperação, mas, assim, não vai me surpreender se o Felipe não começar com o Arrascaeta. Com o Pedro, eu acho que ele não vai começar. Eu acho que ele vai começar com o Bruno Henrique. Eu sei que muita gente vai estranhar se ver essa escalação, assim como veio o Danilo no lugar do Léo Ortiz, mas pensando no adversário, no nível de exigência desse jogo, não vai me surpreender se for assim, pela quantidade de minutos que o Arrascaeta teve ontem em campo. Eu fiquei com essa sensação, pode ser apenas uma sensação, mas não seria absurdo um Flamengo com Plata, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Gerson ali articulando mais do meio para frente. Moniquinha, em outra situação, eu pediria a sua internação. Diria a você que o seu caso é grave. Ficaria aqui preocupado. Meu Deus. Será que a Monique comeu um hambúrguer estragado? Um hot dog que
a salsicha não estava mais na validade. Mas eu quero dizer a você que eu tô com você, sabia? Eu tô achando também que... Vamos aguardar. Ele pode ter feito um teste pra ver o tanto que o Arrasca aguenta ou não aguenta. Não sei. Mas... O problema é que depois do primeiro jogo contra o Esperance, o Arrasca já estava fazendo gelo no joelho. Ele foi um dia menos para o campo por controle de carga. Na minha cabeça, não funcionaria, né, ter levado o Arrasca tantos minutos ontem. Mas, enfim, pode ser outra coisa, né? Mas se a gente for ver o que o Felipe fez no jogo contra o Chelsea, como eu te falei, eu estava... A Media Tribune, né, no meio ali da torcida, né, lá na Filadélfia. E quando ele tira o Arrascaeta, as reações são: tá louco, tá maluco, vai tirar o 10. Só que o Arrascaeta não tava jogando nada. E o Felipe, eu sei que é difícil ter peito de tirar o 10, camisa 10 do time, o cara mais criativo num jogo que tem que virar. Ele foi lá e fez, então não me surpreenderia. Mas, como eu disse, é apenas, né, uma conjectura, pensando ali nas coisas que eu tentei ler do Felipe do que ele usou no jogo de ontem.